Olá, muito boa noite. Está começando aqui mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, desta quarta-feira, 30 de julho de 2025. Um dia de importantes acontecimentos, né? Mais um dia de intensa agitação política no Brasil e no mundo, e o nosso programa destaca alguns desses principais acontecimentos. Na manchete, nós vamos tratar no programa de hoje, né, nas nossas matérias centrais, a decisão do governo Trump, que adiou por mais uma semana a entrada em vigência da sobretaxação de produtos brasileiros, isentou quase 700 produtos e cerca da metade dos produtos exportados pelo Brasil, adotou, portanto, uma política de relativa flexibilização, como o Trump vem fazendo em quase todas as negociações, entre aspas, que os Estados Unidos vêm impondo. Bom, e, de quebra, atacou o ministro, o imperador norte-americano, imperador de fato, ou pelo menos com enorme poder imperial, atacou o imperador brasileiro, o chefe do Supremo, o ministro, que não é o presidente do Supremo, mas que aparece comandando as ações do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos falar das medidas contra o Alexandre de Moraes, do significado e do discurso em torno do problema da soberania. Soberania que hoje, para mostrar que o Brasil é um país totalmente soberano, o Copom, meia dúzia de representantes dos interesses dos banqueiros, se reuniram e impuseram soberania, quer dizer, a vontade soberana, impuseram a vontade soberana dos banqueiros, mantendo os juros a 15%, os juros, fora a Rússia que está em guerra, é os juros mais altos, juros reais, mais alto do mundo. É uma demonstração de grande soberania. Você não acha? Você que está na transmissão conosco aí. Manda a sua opinião, nós vamos debater esse tema aqui. O que é soberania, o que não é soberania, o que é política, uma política criminosa de intervenção do imperialismo, o que é campanha, o que é luta contra o imperialismo, o que é luta, posicionamento a favor de uma ala do imperialismo contra a outra. Vamos discutir esse problema aqui. Num dia também que nós vamos destacar na nossa pauta a posição vergonhosa do Brasil e de outros países que querem desarmar o Hamas. Desarmar o Hamas deve ser para facilitar, depois de 80 anos de genocídio, de extermínio do povo palestino pelo regime sionista de Israel, uma proposta para liquidar de vez. Deve ser uma proposta... a proposta, supostamente, é para a criação de um Estado palestino, mas deve ser um Estado palestino sem palestinos, que querem desarmar a resistência do povo palestino. Fica por aí que nós vamos debater, vamos ver o que é soberania e o que é covardia de fato. Bom, também na pauta do nosso programa, na pauta internacional, vamos destacar a Rússia, no enfrentamento aí na guerra libertadora contra a Ucrânia, atingindo o depósito de sistemas de robóticos e eliminando mais de 100 drones da Ucrânia. Bom, essas e outras notícias, a maioria dos quais você não vê por aí, não, pelo menos do ângulo combativo, do ângulo internacionalista, do ângulo anti-imperialista que você assiste aqui na Causa Operária TV. Então, fica conosco, compartilhe aí o link do nosso programa, copie aí o link, manda nos grupos das redes sociais que você está presente, no WhatsApp, no X, no Facebook, onde você estiver, no Telegram, manda para todo mundo, chama o pessoal para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV, esse canal independente, combativo, revolucionário, beleza? E a gente, como de costume,
nesse comecinho de programa, a gente pede a sua contribuição, né, para defender o canal combativo que defende, de fato, a soberania do povo brasileiro, de todos os abutres, dos abutres internacionais, dos abutres nacionais, entre aspas, né, que não está do lado de um tubarão contra o outro, né, está do lado dos interesses do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira e dos povos oprimidos. Então, você pode contribuir tornando-se membro. Você pode acessar o endereço que está na sua telinha, cotv.org.br/membro, tornar-se membro do nosso canal, e você pode também, sendo membro ou não, mandar aí o seu Pix, a sua contribuição instantânea, pix@cotv.org.br, ok? Bom, eu já vou chamar, nós começamos mais tarde, nós vamos ter que acelerar porque a pauta é bem quente, mas já vou chamar aqui o nosso companheiro de bancada virtual na noite de hoje, o companheiro Paulo Lago, né, para destacar aí a aprovação pelo governo de mais uma lei para reprimir a população pobre. Boa noite, Paulão. Boa noite, companheiros da produção, e boa noite, principalmente, a todos que estão nos acompanhando aqui em mais esse programa Resumo do Dia. Então, a primeira notícia que eu gostaria de comentar aqui é mais repressão para a população pobre brasileira, né? Inclusive, lembrando que nós estamos num governo de um partido de esquerda, mas a repressão é uma política do imperialismo, dos capitalistas, e continua a todo vapor, né? Desta vez, foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou hoje essa lei, a lei número 15.181/2025. Essa lei, ela altera o Código Penal e ela aumenta as penas, ela aumenta as punições para os crimes de furto, roubo e receptação de fios, cabos e equipamentos de serviços essenciais, né? Pelo Código Penal em vigor, que é de 1940, né, desde a época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, era mais democrático que essa lei que o Lula autorizou hoje. Pela lei do Getúlio Vargas, esses crimes aqui, eles tinham pena de 2 anos a 4 anos de reclusão, né? Agora, por essa nova lei, essas penas foram dobradas. Elas passaram de 4 anos até 8 anos de reclusão. No caso de crime de receptação, será de 6 a 16 anos, aumentou muito mais ainda, né? São agravantes que eles... É a mesma lei, mas com agravantes agora. Então, a pena original, que era de 1 a 4 anos, agora pode ser aplicada em dobro, se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos usados em serviços de energia, telefonia, transmissão de dados ou transporte. Então, a pena agora de receptação será de 2 a 8 anos com multa. Para a receptação qualificada, de 6 a 16 anos. A lei também pune empresas contratadas pelo poder público que utilizarem em serviços públicos de telecomunicação fios ou cabos furtados ou roubados. Finalmente, mais repressão aí. Deixa eu ver. Então, assim, dobrando as penas, tem determinados tipos aqui de previsão penal aqui que pode chegar a 15 anos de prisão. Então, assim, o que a gente gostaria de comentar rapidamente, para não esticar muito, aumenta cada vez mais a repressão contra a população pobre, né? Não tem sentido uma pessoa ficar presa aí 8 anos, 10 anos, por um simples roubo de um fio, de algum cabo velho aí, alguma coisa, mas aí está enquadrado na lei e ela tem que cumprir uma pena aí.
Então, assim, é uma forte criminalização de pouca coisa, né? Aí vem os argumentos, claro, da direita, não, mas isso daí atrapalha o país, se for cabo de energia elétrica, nossa. Bom, primeiro que esses furtos aí, geralmente é esse pessoal mais simples da população que acaba cometendo, né? Porque ele não vai roubar um fio de alta tensão aí, que estiver de 6.000 volts, 12.000 volts, ou mesmo de 220 ligado lá, ele vai levar um choque e vai morrer. São fios que estão jogados aí, ou às vezes é coisa simples, não é nada tão grave. Então poderia ter penas aí de simples indenização para o prejuízo causado, né? Não precisaria ter essa política de prisão. Isso daí é uma política que vai destruindo cada vez mais a sociedade. E lembrando também que a maior parte das pessoas que cometem esse tipo de crime aí são pessoas, às vezes, que estão aí desempregadas, que estão numa situação de vulnerabilidade, que não têm trabalho. Vale lembrar que tem 54 milhões de pessoas aí na miséria total desse país, recebendo Bolsa Família, né? Fora 39 milhões aí que trabalham sem carteira assinada, sem direito previdenciário, sem nada. São quase 100 milhões de pessoas aí no país numa situação de miséria total, né? Então, às vezes, a pessoa tem filho, tem família, e muitas vezes é obrigada aí, a situação enfia a pessoa, se coloca aí numa situação de cometer crimes desse tipo aí, que não são graves, porque não atenta contra a vida de ninguém, não. São simples objetos, ferros velhos, assim, uma porcariada, vamos falar em português claro aí, e a pessoa ser presa aí, prejudicando às vezes sua família e tudo isso de 4, 8, 12 anos, não tem sentido. E o governo do PT não tem uma preocupação assim social, né, de fato. Eles falam muito em social, mas a preocupação aí é de proteger o patrimônio, de proteger o capital, nesse caso aí. Eu acho que um governo de esquerda não poderia ter concordado com essa lei aí, deveria ter se oposto. E o presidente Lula, mais uma vez, assina aí, ele concorda com uma lei aí que vai prejudicar a população pobre, né? Então, seria essa nota para a gente não esticar muito, né? Já te devolvo, então. Beleza, Paulão. Agora o tema é importante mesmo, né? Porque a legislação, graças ao Congresso reacionário e com apoio da esquerda, inclusive do governo, vai se tornando cada vez mais repressiva contra a população. Então é assim, isso junto com a ação do STF. Roubaram um punhado de fios, cadeia, prisão, vários anos, fazer pichação com batom, 14 anos de cadeia. Agora, se você roubar o povo brasileiro, né, autorizado pela justiça, roubar 7 bilhões por dia, por exemplo, como fazem os banqueiros, através e com o apoio, com a legalidade, né, das normas vigentes, aí você vira doutor, você é bacana, você é um defensor dos interesses nacionais, né? Se você for um parlamentar picareta, né, desses que comandam essas máfias do Congresso, você vira amigo do povo brasileiro, né? Você é até um democrata, você pode até virar ministro, né, de um governo supostamente de esquerda. Quer dizer, é a verdadeira bandidagem, a picaretagem. Se você for um juiz, né, que recebe aí um ministro, né, receber aumento, receber várias vezes acima do teto salarial, você é um criminoso. Agora, se você for um funcionário público e cometer aí um desvio, nossa, aí você tem que ser duramente penalizado. Porque é a justiça, é o Estado agindo para, como diz o hino da Internacional Socialista, para esmagar o oprimido, né? É para isso que serve essa justiça, e mais ainda essa justiça cadeira, essa justiça criminosa, né? Que vai se impondo no país, que muita gente diz, né, que é onde supostamente vigora o Estado democrático de direito. Né? É a bandalheira, é a farsa. Né? Bom, e por falar em farsa, né, eu quero, né, mostrar a farsa apresentando um gesto contrário a uma farsa. Porque a moda agora no Brasil e em boa parte do mundo é fazer discurso. Se você falar, se você, por exemplo, fizer um discurso soberania, soberania, você pode, por exemplo,
né, continuar colaborando com o imperialismo, porque você pode até fazer ato defendendo a soberania. Por exemplo, você pode fazer um discurso chorando, né, diante da morte de dezenas de milhares de crianças, de mulheres na Palestina. Mas se você não fizer nada, continuar deixando, por exemplo, que a sua empresa petrolífera exporte, né, abasteça os tanques, os aviões que matam o povo palestino, tudo bem, são negócios, né? Então, você é um democrata, é um cara que tem preocupação social, porque você fala, porque você faz discurso, de concreto, nada. Então, eu queria dar o exemplo, né, de um Estado, de um país pressionado, um país pobre, né, e que exportava, até bem pouco, vinha exportando para Israel, boa parte da sua produção de carvão. 5%, não é uma quantidade gigante, mas é para um país pobre, né, importante. E o governo da Colômbia resolveu proibir, suspender oficialmente todas as exportações de carvão para o Estado sionista de Israel, em uma medida adotada pelo presidente do país, o Gustavo Petro, como resposta ao genocídio na faixa de Gaza. A decisão foi anunciada dias atrás, reforça uma proibição que já havia sido estabelecida em agosto de 2024, mas que vinha sendo descumprida, segundo o governo colombiano. O Petro fez um pronunciamento nas redes sociais declarando que nenhuma tonelada de carvão deve sair mais do país com destino de Israel. Ele também ordenou que a Marinha colombiana intercepte qualquer embarcação que tente realizar o transporte, né, do carvão, e afirmou que as empresas que desrespeitarem a determinação serão seus contratos com o Estado cancelados. Bom, não é uma medida efetiva, concreta, né? Como a gente gostaria que o governo Lula, ao invés de ficar só falando, só lamentando, né, o genocídio na Palestina, fizesse. Né? Que, inclusive, não fizesse ao contrário, tentasse, nós vamos ver no programa ainda de hoje, desarmar quem está lutando contra o genocídio. Né? Então, uma medida a ser copiada. A Petrobras garante aí quase 10% do combustível usado por Israel na sua matança, no genocídio contra o povo palestino. Está faltando medidas concretas. Discurso, né? Meus antepassados já diziam que conversa não enche barriga. Conversa também não para a morte, não serve de nada. Tem que tomar ação. Né? Nós vamos ver que nós estamos num momento que tem muita conversa, muita garganta, mas medida efetiva, nada. Como diz o Akio Gidu aqui, nem precisa dizer nada. Né? Se fizer o que tem que ser feito, pode ficar de bico calado. Né? A gente gostaria de mais ação e mais ação, porque não tem ação nenhuma, e menos conversa. Bom, a gente vai em frente, a gente vai entrar daqui já nos temas super quentes nesse dia de hoje, né? Vamos falar das medidas adotadas pelo Trump, da reação aqui no Brasil, mas antes disso o companheiro Paulo Lago destaca, nós vamos reforçando, porque está chegando a hora, né, da realização de uma importante plenária aqui em São Paulo no próximo sábado, e nós queremos convidar você. Com você, Paulão. Então, Toninho, no sábado agora vai acontecer uma plenária muito importante, como você falou. A direção nacional do Partido da Causa Operária deliberou por realizar uma campanha nacional contra a perseguição política que o partido está sendo alvo no momento. Juízes aí da Justiça Eleitoral, juntamente com promotores, e assim, serviçais da burguesia e do imperialismo, né? Eles estão atacando, estão tentando caçar o registro político do Partido da Causa Operária. Como todos sabem, o PCO não é um partido que surgiu agora, não é nada oportunista, é um grupo político militante que surgiu já desde 1978,
tem um programa político que defende, consequentemente, na defesa dos interesses nacionais e dos interesses da classe trabalhadora, o mesmo programa sempre vai adaptando a cada momento, e o registro legal do partido junto ao TSE já foi obtido em 1995, ou seja, há 30 anos. Né? E agora vem essa perseguição política aí, sem motivo nenhum, né? Uma coisa que não está quebrando até a história do famoso Estado Democrático de Direito, é mais uma prova de que nós não vivemos democracia nenhuma. É uma perseguição, não é a primeira, já teve outras, mas mais uma perseguição em cima do partido. Então, contra essa perseguição, a direção do partido deliberou por realizar plenárias estaduais nas capitais dos estados, onde o partido tem algum tipo de atividade organizada, e essas plenárias elas são abertas a todos os militantes do partido, aos filiados, aos simpatizantes e também às pessoas que ainda não estão ligadas ao partido, mas que se quiser comparecer, é muito importante, compareça, porque ali vai ser debatido, né? Vão estar os membros da direção nacional do partido, inclusive em várias delas aí, o companheiro Rui Costa Pimenta, que é o presidente, vai estar dirigindo algumas plenárias, não vai estar em todos, porque são muitos locais, mas algumas ele vai estar, e vai ser discutido, em primeiro lugar, por que essa perseguição, né? Então vai haver um debate sobre isso aí, e já vou adiantar e dizer o que é, por que essa perseguição agora? Existe uma falência total dos partidos políticos ligados ao regime político, né? Esse regime político do imperialismo, a chamada democracia, está falindo, já está falido no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, mas pode ver que na França vive através de golpes, na Alemanha, enfim, no mundo inteiro está falido. Aqui no Brasil também, os partidos tradicionais do regime político, que nem PSDB, por exemplo, afundou totalmente, e outros. E o próprio PT vive uma crise danada aí, né? E da chamada esquerda revolucionária, praticamente afundaram todos. E o PCO é o único partido que tem crescido aí nos últimos anos. Cresceu muito a sua influência política sobre os trabalhadores e na opinião pública também. Esse daí é o motivo principal desse ataque político, mas serão discutidas outras coisas. Então, para finalizar, as plenárias elas vão discutir esses pontos, né? Essa perseguição política, e também, em contrapartida, vai ser realizada uma campanha nacional de filiação, porque o partido tem muita gente que é simpatizante, gosta do partido, concorda com as ideias, tudo, mas não está ainda organizado, não está nem filiado, às vezes, ao partido, né? Então, assim, tem uma relação, tudo, mas não está filiado. Então, agora vai ser realizada uma campanha nacional de filiação com o objetivo aí de filiar 5 mil novos membros ao partido, né? Um fortalecimento. E para realizar toda essa campanha, aí tem custos, tem viagens, tem materiais, tem tudo isso que tem que ser feito. Então, junto com a campanha de filiações, será realizada também uma campanha financeira, de arrecadação de valores para custear tudo isso daí. Bom, o início da campanha será com a plenária, agora no próximo sábado, dia 2 de agosto, né, sábado agora, às 16 horas, no Centro Cultural Benjamin Perret, bem no centro de São Paulo, próximo ao metrô República, ou também próximo ao metrô Anhangabaú. É de fácil acesso, então fica todos convidados, quem puder comparecer já nessa plenária, vai ser a plenária de lançamento, né? E aí será discutido amplamente todos os temas, aí fica aberto lá para quem quiser participar, vai lá, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, se quiser fazer alguma crítica, pode fazer, pode debater. É uma plenária aberta de militantes e simpatizantes. Então, no próximo sábado agora, em São Paulo, será o início da campanha. E depois serão realizados em outros estados do país também, e aí, oportunamente, a gente vai divulgando os locais, dias e horários, tudo dessas plenárias. Então, no Central seria isso daí, Toninho. Maravilha, Paulo. Deixa eu, antes de entrar, então, seguir na nossa pauta de grandes e importantes acontecimentos de hoje, destacar aqui alguns comentários e mandar o nosso abraço
para a nossa audiência, sempre muito ativa aqui no nosso chat, né, mandando seus recados, com opiniões diversas, com posicionamentos variados, né, e participando. É isso mesmo que a gente quer. É um espaço democrático, desde que você faça o debate, né, do que não seja aquele posicionamento de robô, de ficar repetindo as coisas, de provocar, não tem nenhum problema. Provocação no debate, não tem problema. Né, sendo respeitosa, tranquilo, aqui não tem censura. Bom, saudar a Dione Cierge, perguntando por como é que o Xandão vai julgar alguém, sendo que ele foi incluído no rol com miseráveis e desprezíveis violadores. Bom, vamos tratar desse tema. O que significa esse rol? Daqui a pouquinho, Dione e toda a nossa audiência. Um salve para o Nino, para Aki Orgidu, dizendo que, na opinião dele, o Xandão é o herói dos petistas, não do PCO. Por aqui também, participando conosco, Lula 2026, Milton César, né? O Antônio, mandando aqui o seu recado, meu xará, o Marco Palvani, participando, chegando junto aqui na nossa transmissão, a Luciana Barros, dizendo que o jeito é acusar um grande empresário de roubar um rolo de fio e botá-lo na cadeia. Vai ser difícil. Né? O pessoal rouba muito mais do que isso, mas vale como piada, pelo menos. Um salve para o Wagner Leme, por aqui participando conosco, a companheira Márcia Maria, o Miguel Freitas, quem mais? Participando com a gente também, mandando o seu recado, o Zé Ruela sempre chegando junto por aqui. Bom, tem muito mais gente chegando, mandando o seu recado, como o Carlos Nishimia, já falei do Wagner, e o pessoal com muito recado. Em nome desses aí, a gente saúda toda a nossa audiência, né, as dezenas, centenas de pessoas que participam aqui no Ao Vivo, que vão se juntando e vão sendo milhares na medida que você ajuda a gente compartilhando o nosso link, que muita gente também vai assistindo nas horas subsequentes, no dia seguinte. Então, compartilhe, né? Espalhe aí, chame o pessoal para assistir o programa, que não repete o que fala a Globo, que não faz coro, né, com aquilo que é dito pelo PIG, o Partido da Imprensa Golpista, né, mas por esse canal que tem uma posição combativa, independente de analisar os acontecimentos do ponto de vista independente, do ponto de vista dos trabalhadores. Bom, e nós vamos entrar, então, num tema importante, que é justamente no país, no discurso da soberania. Hoje se reuniram, se reuniram os membros do Conselho de Política Monetária. Até o ano passado, quando se reunia esse conselho, boa parte da esquerda bradava: é a reunião dos inimigos da pátria, é a reunião, né, da turma dos bolsonaristas, do Playboy, comandada pelo Playboy Campos Neto, que vai manter essa política abusiva, absurda de juros, né, de 11%, 12% como taxa de juros, uma taxa é um crime contra o país. Né? Bradavam muitos que hoje falam em soberania nacional. Pois bem, hoje a composição do Conselho é diferente, pelo menos são outros nomes, né? A maioria dos integrantes, os 9 que votam, né, no Conselho, foram indicados, tá aí, ó, os integrantes aí atuais do Conselho. O segundo à esquerda é o novo, ou não tão novo assim, né, mas desde o começo do ano, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, indicado ex-braço direito do Fernando Haddad, né? E teve gente que escreveu isso daí. Vai mudar tudo. Né? A presença, a saída do Campos Neto muda tudo. Mudou, pelo menos mudou a taxa, né? Que era de 12%, agora é 15% de juros de taxa Selic. A política é a mesma. Né? Os integrantes indicados
pelo governo Lula, pelo Haddad, pela turma da equipe econômica, que agora são maioria em relação aos apoiadores do Bolsonaro, que já votavam com o Campos Neto, né, a favor da taxa de juros alta, mantiveram. Hoje, resolveram congelar, parar, segundo a maneira... Tem a maneira bonita, né? A maneira enganosa que é a imprensa. O Banco Central estanca política de aumento dos juros. Ele não está aumentando mais, não, mas congelaram no patamar mais elevado, né, de todos os tempos. 15%, mas não é só 15%, não é que 15%, é uma taxa alta, em geral. Mas, pior ainda, quanto isso significa de juros reais. O que são os juros reais? Juros acima da inflação, né? Porque no governo Bolsonaro, se eu não me engano, em agosto de 2022, a taxa de juros chegou à casa dos 12,5%. Voltamos. A gente segue daqui. O nosso link se quebrou, ficou parcelada a nossa transmissão nesse programa de hoje, muito importante. Então, a gente pede a você que, na medida que você for entrando aí, né, vamos ver se o nosso chat já está ativo aí novamente, que você nos ajude a gente a compartilhar, né, para a gente reconstituir aí a nossa audiência, tá ok? Avisa o pessoal, manda lá nos grupos, avisa o pessoal que estava aqui conosco, espalha nas suas redes, para a gente poder reagrupar a nossa audiência, porque teve uma quebra aqui, um corte, justamente quando a gente falava mal dos banqueiros, né? Será que foi aí algum castigo, a mão soberana dos bancos intervindo por aqui? Então, a gente pede você, compartilhe aí, espalha o link, né, e a gente supera juntos aí esse probleminha e a gente segue na nossa pauta. Então, nós fomos aí até o ponto que a gente falou da alta de juros, né, da ditadura dos bancos que se impõe ao país, depois de ter falado aqui do aumento da punição para aqueles que roubam aí um punhado de fios de cobre velho, nós temos aí a ditadura dos bancos se impondo e o país segue, né, com a decisão do Copom e sem ninguém protestar contra a soberania dos bancos, com a mais alta taxa de juros real, a segunda mais alta taxa de juros reais do mundo. Bom, vamos entrar no tema central do programa de hoje, que é o anúncio das medidas, a formalização, de certa maneira, pelo menos até o momento, das ameaças feitas semanas atrás pelo governo Trump de sobretaxar o país. E eu vou passar para o companheiro Paulo Lago para, primeiro, a gente falar das medidas, porque o que parece é que o Trump amaciou no que diz respeito às medidas econômicas. É verdade, Paulo? É isso aí, Toninho. Mais uma vez, o Trump agiu da sua forma tradicional, né, de negociador, de empresário, negociador, né, de joga lá em cima e depois negocia. Ele recuou, ele tinha ameaçado de aplicar tarifas adicionais, chegando ao total de 50% sobre as importações brasileiras, mas ele recuou em quase 700 itens aí, né? 694, na realidade, quase 700, e ele deixou de fora aí itens importantes, como suco de laranja, a Embraer, né, exportação de aviões, de peças, teve um claro recuo aí, né? Dos principais setores que houve recuo, no setor de aviação, 565 itens. Vou mencionar só os principais aqui. Petróleo, gás natural, carvão e derivados, 76 itens. Madeira, pasta de madeira, celulose, papel, 17 itens. Ferro, 9 itens. Bom, suco de laranja, 4 itens. E aí uma série de fertilizantes, joias, pedras ornamentais, castanha do Pará. São os 694 itens que ficaram fora da taxação, né? Só permaneceram alguns. Em valor, das exportações que o Brasil faz lá para os Estados Unidos,
no total de 2024, o Brasil exportou 42 bilhões, 350, 42 bilhões, né? Desses 42 bilhões, 18,4 bilhões, que corresponde a 43% do total das exportações, vão ficar isentos, quer dizer que quase metade do valor daquele montante que é exportado não terão aumento das tarifas. E elas serão taxadas só sobre o volume de 23 bilhões 950, que corresponde a 56%. Então, são vários itens aí, tem matérias completas na imprensa que estão sendo divulgadas, mas, em resumo, foi isso daí. Houve um recuo do governo americano, do Trump, e já existia uma taxação de 10%, né? E ele ampliou para 50%, quer dizer, que houve um aumento de 40% sobre vários itens. Outro ponto aí é que elas iriam ser implementadas agora a partir do dia 1º de agosto e foi adiado para o dia 6 de agosto, né? Então, são os principais pontos aqui do decreto do Trump. Ele mencionou aqui que ele não mencionou nada sobre a questão que houve menção de que haveria, em relação ao déficit de importação, exportação, então seria para um equilíbrio desse tipo. Então, no decreto ele não fala nada. Ele só falou que ele jogou a culpa no governo, né? Que não tem nada. Na verdade, são taxações econômicas, né? Eles estão tentando restabelecer lá um nível de produção, tentar solucionar a crise interna do país com medidas desse tipo. Não tem nada a ver com a política exatamente. Mas o Trump, espertamente, ele usou a parte política. Então ele falou, ele jogou a culpa no governo brasileiro, né? Ele falou: membros do governo do Brasil têm tomado medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos norte-americanos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas, afirmou o documento. Provavelmente aqui, nesse caso, ele está se referindo ao Alexandre de Moraes, né, e o Supremo Tribunal Federal, mas que não são membros do governo do Brasil. Em relação efetivamente a membros do governo brasileiro, não tem nenhuma notícia explícita aí de acusação de estar cometendo isso daí. Então, essa aqui foi a forma resumida, Toninho. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa aqui pelo adiantado da hora também. Tranquilo, a gente segue em frente. Eu vou dar sequência ao tema, né, para destacar, falar um pouquinho dos produtos que não foram retirados da lista, né? Porque, em primeiro lugar, é importante destacar, e acima de tudo, as medidas do Trump aparecem, e como são efetivamente medidas de um conteúdo amplo econômico, né? O Paulão destacou aí que foram quase 700 itens, né, que foram retirados da lista, que é uma lista muito abrangente de produtos exportados do Brasil, e que o Trump também deu uma escadinha, botou mais uma semana de prazo, né, dizendo então que a partir da semana que vem, não do dia 1º, como estava previsto, mas no dia 6, né, seria dado início à sobretaxa de mais 40%. Já esse ano foi estabelecido aí a taxa em geral, havia a taxa de 10%, e agora vai ser acrescida uma nova taxa em cima desse produto de 40% a mais para os produtos que já não tenham sido atingidos por essa sobretaxa. Por exemplo, o caso do aço, o aço já vem sendo sobretaxado em 50%, né? Então não vai ter aumento sobre esses produtos, né? Só também para deixar claro que não era a política, a bomba atômica, o fim do mundo, né? Coisas que foram faladas nos últimos dias aí pelo partido da imprensa golpista e repetido aí por muitos esquerdistas, nem de longe corresponde à realidade, né? O mundo não ia acabar no dia 1º e nem vai acabar no dia 6, né? E, como o companheiro Paulo Lago destacou,
o Trump está repetindo a política que ele adotou com outros países. A diferença fundamental aqui é que aparece que não tem uma negociação. Mas, de fato, se a gente considera, né, a lista de produtos que foram retirados, é claro que houve uma negociação. Né? Por exemplo, né, foi destacado essa semana que executivos importantes da Embraer, né, uma empresa que já tem um caráter de tipo multinacional, tem sócios estrangeiros, foi privatizada, não é uma empresa nacional, né, diga-se de passagem. O que ela fez? Ela foi lá e negociou com o governo Trump, né, com setores. O fato de que, inclusive, a Embraer tem mais de 2.500 funcionários nos Estados Unidos e gera mais 10 mil empregos, ou negociou para que a Embraer ficasse de fora. Quer dizer, houve uma negociação. Né? Foi anunciado pelo secretário de Comércio que alguns produtos podiam ficar de fora. Ele chegou a falar do café, né, que nós já vamos falar, não aconteceu. Mas vários produtos de interesse do mercado norte-americano, né, foram, Paulão destacou vários deles aí, foram retirados dessa lista, 694 produtos. Bom, no entanto, produtos como café, carne e outros ficaram de fora da lista de isenção. Né? O café, por exemplo, o Brasil, que é o maior exportador mundial de café, e tem nos Estados Unidos um destino tradicional. Né? No ano passado, por exemplo, o Brasil exportou quase 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, equivalente a 16,7% do embarcado. Quer dizer, menos de um quinto, né, de tudo que o Brasil exporta de café. O café passa por essa política, como não ficou fora da isenção, a sofrer a sobretaxa de 50%. Né? A carne bovina, a mesma coisa. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado da carne bovina brasileira. No ano passado, parecido com o café, foi 16,7% do volume exportado, 1,6 bilhão, 532 mil toneladas de carne. É carne para burro, ou carne de boi, né? Principalmente 530, meio milhão de toneladas, 532 mil toneladas. Né? Bom, tem grupos aí prevendo uma queda óbvia, grande, importante de receita. Bom, outro setor que ficou de fora, que o Brasil mandou 1 milhão de toneladas para fora, né? Praticamente o dobro em termos de peso da carne, foram as frutas. Né? Só que, obviamente, como são valores menores, mais importantes. Outro setor que ficou de fora, né? E que ficou de fora porque continua sendo sobretaxado nos 50%. As máquinas agrícolas. Né? O decreto concedeu isenções específicas para alguns artigos, né? Para aeronaves civis e peças para a indústria de papel e celulose, né? Que pode incluir máquinas ou componentes. Mas, no geral, máquinas agrícolas e industriais foram taxados. Móveis, produtos têxteis, né? Apenas uma linha itens muito específicos, como o fio de sisal, certos enfardamentos destinados à aeronave ficaram de fora e, no geral, os produtos têxteis foram mantidos na lista da mesma maneira que calçados. Né? Os calçados se mantiveram integralmente na lista sobre os quais vão incidir. Né? Bom, a lista de isenção é ampla, né? Como foi divulgado. Bom, como o Paulão destacou, cerca de 43% foram retirados da lista e, portanto, 47% do total exportado no ano passado permanece na lista e a entrada em vigor dessa medida é estimada para o próximo dia 6. Todo mundo está falando que, obviamente, podem e deve haver aí algumas negociações
né? Agora, o governo Trump vem fazendo questão de negociar por fora com setores empresariais dos próprios Estados Unidos que têm interesse nas exportações, né? E, obviamente, com alguns setores do Brasil que têm uma presença forte em determinados casos no mercado norte-americano, como o caso da Embraer e de outros setores. Uma ameaça, um problema que se fala é que, obviamente, em alguns casos, caso do café, da carne, isso pode fazer aumentar os preços lá fora, né, lá nos Estados Unidos, e pode ter uma redução dos preços aqui no Brasil. Se for isso, né, vai ter muita gente satisfeita de poder comprar a carne mais barato, o café e até alguns outros produtos, né, que não foram incluídos aí na lista de isenções, como o caso das frutas, né, que são exportadas para os Estados Unidos, dentre outras. Quer dizer, é uma política, como a gente destacou sempre, o que o Trump procura fazer é agir como um negociador, um capitalista que defende os interesses, né, da burguesia norte-americana, né, de setores mais débeis que, portanto, não podem se impor por si só, inclusive estão usando o Estado americano. É óbvio que outros setores também usam o Estado americano, mas tem muita força. Veja o caso da indústria de armas. Pode usar até o governo de outros países para impor sua política. A indústria petrolífera, que controla o mercado mundial, né? E outros setores. O Trump está representando aí interesse de ser, principalmente, né, de setores que são fortes, que são poderosos no mercado mundial, né, mas que estão enfrentando uma violenta crise. A medida não tira, obviamente, não vai salvar os Estados Unidos da crise, né? E, como a gente viu também nos últimos dias, elas não estão afeitas somente ao Brasil, né, mas atingiram praticamente todos os países do mundo, inclusive, né, aqueles países que são aliados imperialistas, mostrando que a intensidade da crise, da guerra econômica, né, que foram feitos acordos profundamente criticados, pelo menos por muitos setores da Europa, né, onde a taxação média ficou em 15%, com o Japão, que a taxa se situou no Brasil nos mesmos 15%, e o Brasil, né, nesse caso aqui, quer dizer, a maioria dos produtos fica aí na faixa dos 10% e outros, mais da metade desses produtos, vão ter uma sobretaxa de 40% adicionais, né? É uma política que também mostra que, para o Trump, para esses setores, o Brasil é um concorrente importante, né, no que diz respeito, e está procurando faturar em cima, pressionar o Brasil. Eu, por último, só queria dizer o seguinte: isso aqui esse tipo de negociação, que, obviamente, é menos ruim do que antes, mas não é bom para o Brasil, obviamente, né, pelo menos para os capitalistas brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. É como uma negociação de um sindicato com o Estado ou com o patrão, quando não tem mobilização. Quem determina, né, finalmente, o Estado, o patrão, pode ceder um pouco, né, em função dos seus próprios interesses, da própria situação de crise, da pressão interna, mas não tem greve, meu amigo. Para que o patrão vai ceder, né? Não tem mobilização, é só discurso, é só um punhado de senadores brasileiros passeando por Washington e conversando com outro punhadinho de senadores, e por aí vai, é discurso, etc. e tal. Não há uma medida, não há um enfrentamento das medidas, né? Nós separamos aqui as medidas econômicas da medida política com as quais nós estamos. A medida econômica é a medida de pressão dos capitalistas norte-americanos, representados pelo Trump, contra os capitalistas brasileiros. É disso que se trata, né? Tanto é assim que, em certa medida, o povo brasileiro, em algumas áreas, pode até haver benefício com a redução do preço do café e da carne, e poderia ter mais benefícios, né? E pode ter, se o governo agir em função de fortalecer o mercado interno. O Brasil tem que deixar essa posição. Veja que
são diferentes as condições de negociação, mesmo dos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, com outros países que são exportadores de produtos manufaturados, que são países industrializados, né, como o Japão, como países importantes da Europa, com a política de países que são exportadores de commodities, de matéria-prima. Aí, meu amigo, não só os Estados Unidos, mas os outros países negociam com base numa posição de força, de dependência do Brasil. Né? Não é um problema simplesmente do atual governo, é o problema de uma política que se mantém, né, de não fortalecer o mercado interno, de deixar o país na posição de exportador de commodities, de matéria-prima, né, para os tubarões capitalistas. Aí você fica nessa relação de dependência. E, inclusive, fica na posição de submissão, né, em que setores importantes do país deixam o mercado interno em necessidade e não conseguem levar adiante, né, uma política de fortalecimento, de que a população coma mais, produza mais, né, tome mais café, possa trocar mais vezes de sapato, não ficar usando aquele sapato furado, e aí você fica dependendo, fica na mão do mercado externo. Né? Então é preciso, esse seria um aspecto que poderia gerar um resultado, em alguma medida, positivo. Obviamente, desde que o governo não ceda à pressão dos capitalistas que querem, como sempre, descarregar a conta nas costas dos trabalhadores. Bom, agora vamos para o outro lado, né? Porque, obviamente, como fez quando anunciou as ameaças, o Trump usou o anúncio das medidas econômicas para tentar estabelecer, mais uma vez, uma pressão política, né, contra o governo brasileiro. O Paulão vai falar das medidas, né, que surgem na forma de medidas contra o Alexandre de Moraes, né, diretamente contra o ministro do STF, mas que são a tentativa de pressionar um setor brasileiro que, mesmo a gente concordando ou não com as medidas, né, mesmo que a gente não concorde, como é o nosso caso, elas são medidas que mostram, mais uma vez, uma política de interferência dos Estados Unidos. Não é a primeira vez, não é o acontecimento mais grave. Só para antes do Paulão falar, eu vi um comentarista da Globo dizendo que era o fato mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. É um exagero, né, um discurso retórico, mas o Paulão explica o que de fato aconteceu. Quer dizer, quais foram as medidas aí e quais são as alegações do Trump para agir contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, Paulão? Então, no decreto aqui do Trump, ele acusou o Alexandre de Moraes, de abusos e censura americanos, né? Ele falou que eles cometem abusos judiciais, censuram cidadãos e empresas norte-americanas. Declarou também que o Alexandre de Moraes age em conjunto com outras autoridades brasileiras para suprimir opositores políticos e violar direitos humanos. Daí ele fala que o Alexandre de Moraes ordenou a censura de conteúdos que são protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E ele bloqueou a arrecadação de recursos financeiros, né, em plataformas digitais e exigiu acesso a dados de usuários norte-americanos. Segundo ele, é tudo ilegal isso daí. O governo norte-americano avaliou que o ministro do Supremo emitiu decisões judiciais totalmente ilegais, né? Aí, em relação ao Jair Bolsonaro, ele acusa mesmo, né, o Alexandre de Moraes de estar conduzindo uma perseguição política contra os críticos do governo brasileiro. E ele fala que o texto dele exatamente é assim: a perseguição política por meio de processos forjados ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2026. O tratamento dado pelo governo brasileiro ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil.
para intimidação politicamente motivada no país e para abuso de direitos humanos. E aí depois tem uma outra parte do decreto que fala das empresas, né? Praticamente esses casos aí da empresa Rumblo, que teve, que ainda continua, né, com a proibição de exibição de vídeos aqui no Brasil. Isso daí afeta, né, a arrecadação da empresa, tal, que já que uma empresa depende de faturamento para se manter. E aí ele coloca que tanto a Rumblo como a empresa dele, do Trump, né, Trump Media Technology Group, entraram com uma ação conjunta na Justiça norte-americana em fevereiro contra o Alexandre de Moraes. Acusação de que o ministro teria censurado a direita nas redes sociais de forma ilegal. Bom, daí ele faz uma série de acusações, mas no caso das empresas, teve o caso da empresa do Elon Musk, né, do X também, que foi bloqueada, teve multa. Tem vários casos aí. Então, ele está questionando esse negócio das empresas. Então, ele mencionou tudo isso aí na lei, né? Na lei, não, no decreto dele, do tarifaço, aí ele coloca essa questão da polêmica com o Alexandre de Moraes e acusa o governo brasileiro de estar sendo conivente com o Alexandre de Moraes, de estar atuando junto aí, nesse caso da perseguição contra o Bolsonaro. Então, seriam esses pontos principais aqui dessa parte da acusação do Trump no decreto de hoje também. Ok. Bom, a base... duas coisas, né? Vou mostrar já o posicionamento do presidente Lula. Oi, demorou, mas voltou. Nós vamos mostrar já o posicionamento do presidente Lula. Mandei o link aí, produção. Mas antes, né, eu queria falar da suposta base legal. Que argumentos o Trump usou, né? Qual a base, o pretexto legal, ou pelo menos que ele procura apresentar como sendo, e o comentário sobre esse tema, né, que muita gente, inclusive, elogiou toda vez que o governo norte-americano fez isso. O Alexandre de Moraes ele foi incluído numa lista, né, que tem 600... Não, segura o Lula aí, daqui a pouquinho eu volto no Lula, produção. O Alexandre de Moraes ele incluiu o Trump incluiu o Alexandre de Moraes numa lista que já tem mais de 600 nomes. Não é uma novidade, né, o ato em si que o governo faz de adotar esse tipo de medida contra cidadãos estrangeiros, né, com base na chamada Lei Magnitsky. Né? Segundo essa lei, que é uma lei totalmente absurda, aonde os Estados Unidos dá para si mesmo, né, o poder de aplicar sanções a indivíduos de outros países acusados por eles, né, sem nenhum julgamento efetivo, de violação dos direitos humanos ou casos de corrupção. Né? Bom, obviamente que essa lista de 600 está cheio de quê? Está cheio de russos, né? Todos os governantes russos das últimas décadas, empresários russos, militares russos, iranianos. Né? Quer dizer, a lei ela tem sido sistematicamente usada contra adversários políticos, né, do governo norte-americano. Né? Iranianos, militares iranianos. Né? O juiz, o partido da imprensa golpista, divulgou que, nossa, nunca foi feito isso contra o judiciário. Mentira. Né? Se você pegar aí os juízes da Suprema Corte da Venezuela, estão todos eles inseridos nessa lista. Por quê? Porque eles não se sujeitaram a aprovar aquilo que os Estados Unidos queriam. Né? Bom, nem falar nos cubanos, né? Cujo Estado inteiro e também as lideranças militares, chefes políticos, militares, quer dizer, é uma lei de arbitrariedade que os Estados Unidos usa, e inclusive o pessoal aplaude. Né? Hoje,
vários desses comentaristas da Globo e até alguns setores da esquerda, né, disseram o seguinte: é a primeira vez que a lei é usada contra um país com vigência do regime democrático. Bom, aí já é para lá de ser um exagero, né? Agora, não se trata que o Trump usou, em geral, contra o Brasil por apresentar uma divergência contra o governo brasileiro, embora ele tenha até feito referência. O uso desta feita foi em função, como o Paulão explicou aí, de discordar dos procedimentos do judiciário brasileiro. Bom, nós também discordamos, mas daí nós, de maneira nenhuma, estamos de acordo que o governo dos Estados Unidos possa intervir no Brasil, ou seja, onde for. Nós não somos defensores da soberania de meia pataca, né? Quando ataca a Rússia, a gente apoia, e quando ataca o Brasil, a gente discorda, né? No caso, porque é contra o Alexandre de Moraes, que seria supostamente um aliado da esquerda. Não, nós somos contra essa política de ingerência, né? Nós somos um canal, um partido de princípios, né? Quer dizer, os Estados Unidos, nenhum país deve ter o direito de adotar esse tipo de medida, né? Quem tem que julgar, quem tem que decidir é o povo e os órgãos efetivamente representativos e democráticos de cada um dos países. Então, o Trump não deveria ter o direito, não só o Trump, né, porque desses 600 que está na lista aí, a enorme maioria deles, mais de 500, foram colocados pelos democratas, né? Então, a conversa também de que o Trump é fascista porque ele faz isso, bom, se for assim, o Biden e os outros são 5, 10 vezes mais fascistas do que o Trump, porque eles colocaram muito mais gente nessa lista, né? E gente que defendeu interesses, né, do povo dos seus países, povos dos seus países, contra a política de intervenção dos Estados Unidos, né? Agora, né, como é contra o Trump, uma esquerda que não protesta, por exemplo, quando os Estados Unidos faz isso contra dirigentes do Irã, da Rússia, da China, etc. e tal, agora, né, a turma resolveu protestar. Então, nós estamos contra em todos os casos. Bom, um caso justamente de protesto foi do próprio presidente Lula. Agora vamos mostrar aí, produção, por favor. Ele postou aí nas suas redes uma declaração, né? E o governo está emitindo, o STF, muita gente emitindo declarações. A declaração do Lula, que vocês vão ter aí vocês têm aí na telinha, vamos concordar com a última frase, né? É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. Nós estamos de acordo. O governo norte-americano, é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira, na justiça da Venezuela, né, Lula? Que você também apoiou essa intervenção, na justiça do Irã, nas Forças Armadas do Irã, né, no parlamento dos países que não se curvam aos Estados Unidos, no governo de Cuba, no governo da China, etc., etc. Né? Bom, agora, a primeira parte da nota do Lula é uma fantasia. O Brasil é um país soberano e democrático. Bom, soberano diante de quem? Você veja que soberania, né, não dá para dizer que tem soberania diante dos bancos, não tem soberania, essa soberania, nenhum país no mundo tem essa soberania diante dos monopólios. Veja que os Estados Unidos está impondo a política, por exemplo, de sobretaxação contra todos os países do mundo, né? Então, essa soberania não existe nem entre os países capitalistas em relação um com o outro. O que dirá no caso do Brasil? Né? Um país que não consegue nem explorar o próprio petróleo, né? Porque tem sabotadores, inclusive dentro do próprio governo, impedindo que isso aconteça, né? Que soberania tem o Brasil que não controla as suas riquezas, a exploração de suas riquezas naturais? O país que entregou, né, uma parte das suas riquezas, as estatais, aí a preço de banana, colocou na mão de um monte de vigaristas que levam a riqueza, os dividendos, resultado do suor da classe trabalhadora brasileira, e por aí vai. Então, dizer que o país é soberano, menos. Democrático, menos ainda, né? Aqui nós estamos vivendo um país que é uma ditadura contra o povo, né? E não se trata só do STF, é todo o judiciário, né? É a política de
mais de 6 mil mortos pela polícia todo ano. Então, falar de democracia respeita os direitos humanos. Um país que tem milhões de pessoas passando fome, né, que tem gente apodrecendo na cadeia, aí, 40% até sem julgamento, todo tipo de violação dos direitos. Quer dizer, é pintar uma realidade cor-de-rosa que não existe. Né? Um negócio, convivência harmonia, defende a convivência harmoniosa entre as nações. Aonde que existe essa convivência harmoniosa? Quer dizer, é muita ilusão, né? É muito floreio para falar de um negócio que não existe. Né? Daí, concordar que, condenar a interferência do governo, não só do governo norte-americano, também do governo de outro, por exemplo, do governo francês, né? E de outros governos no país, né? E não é só agora, né? Nós somos contra sempre. Não é porque o governo é do Trump, né? E com Biden, por exemplo, o pessoal está dizendo que é a pior violação. Então, investigar a presidenta Dilma, espionar, como fez Obama, isso aí pode. Né? Agora, incluir um juiz do STF na lista de uma lei fajuta norte-americana, aí isso aí seria o pior crime da história da humanidade. Quer dizer, é coisa sem senso de proporção e sem medida, é floreio, né? Está longe de corresponder à realidade, né? E está longe de ser, evidentemente, uma política de soberania. Bom, nós vamos para a pauta internacional. Nós ultrapassamos bastante o limite, porque teve quebra aí do nosso link. A gente pede a você que divulgue, aí você que está acompanhando o nosso programa, mesmo depois do horário, coloque aí nas redes, coloque em todos os lugares para que o pessoal amanhã possa assistir, né, nós vamos juntar depois as duas partes, mas o nosso programa que foi montado aí em duas partes aí, por problemas na transmissão na internet. Paulão, com você, para destacar aí o pronunciamento de figuras públicas de Israel pedindo sanções paralisantes. O que é isso? Então, mais denúncias aí contra o genocídio na faixa de Gaza e pedido de medidas aí concretas, né? Figuras públicas lá do próprio Estado genocida, do próprio Israel, eles estão pedindo sanções, eles chamaram de sanções paralisantes, né? Quer dizer, que eles querem que parem esse genocídio que está ocorrendo lá na faixa de Gaza. Foi feito um documento aí, assinado por intelectuais, né? Acadêmicos, né? Artistas, diversas personalidades lá do povo israelense, e eles criaram um documento e enviaram ao jornal britânico, jornal inglês, The Guardian, e eles também pediram à comunidade internacional para que tome medidas, né? Tome medidas que sejam sanções paralisantes contra o próprio Israel, para que pare o genocídio lá, porque já mataram mais de 60 mil palestinos que foram vítimas mais de 60 mil só depois de outubro de 2023, né? Uma coisa totalmente covarde, tudo, né? Eles colocaram no documento o seguinte: a comunidade internacional deve impor sanções paralisantes a Israel até que esse ponha fim a essa campanha brutal e implemente um cessar-fogo permanente. Fala o documento publicado hoje, ontem, né? Terça-feira. Pelo menos 31 pessoas, incluindo acadêmicos, artistas e intelectuais públicos, assinaram a carta. Entre os signatários estão o vencedor do Oscar, Yuval Abraham. O outro que assinou foi o ex-presidente do parlamento israelense e ex-chefe da agência judaica Avraham Burg, e o ex-procurador-geral israelense Mishael Ben Yair. E eles também colocaram o seguinte: ninguém deveria ficar imune à fome generalizada que afeta milhares de habitantes em Gaza. A situação é terrível e mortal. A principal resposta moral deve começar com corações angustiados diante de uma tragédia humana de tamanha magnitude. E aí, para concluir, eles colocaram: bloquear comida, água, remédios e energia, especialmente para crianças, como Israel está fazendo, é indefensável. Não permitamos que nossa dor se transforme em indiferença.
nem que o nosso amor por Israel nos segue aos clamores dos vulneráveis. Enfrentemos o desafio moral deste momento. Então, assim, é um grupo lá de personalidades, de pessoas de uma certa importância na sociedade israelense, e o nível de agressividade, de brutalidade desse genocídio aí ficou num ponto que muita gente já não consegue mais se omitir. Muita gente que se omitiu até agora, né? Mas chega um ponto que não estão mais permitindo. Então, existe uma ofensiva agora aí, ficando bem claro, assim, um descontentamento com esse governo do Benjamin Netanyahu, né? Que é um governo que não tem nenhuma solução, não tem cessar-fogo, não tem negociação séria, e a cada dia mais crianças, mais pessoas morrendo aí num genocídio que vale destacar, para concluir, que é a ofensiva mais violenta, mais brutal, mais animalesca e mais selvagem que se tem na história do mundo, né? Porque eles estão indo além do que foi daquilo que se acusa, né? O Hitler, os nazistas, né, de terem feito na Segunda Guerra Mundial. Esses daqui estão indo pior, porque estão matando crianças de fome. É muita selvageria, muita brutalidade. Chegou num ponto aí insuportável, né? Então, seria essa nota, Toninho? Eu te devolvo aí para continuar aí. Ok. Antes de eu seguir, deixa eu aproveitar um comentário feito pelo Fênix aqui no nosso chat. Eu estava aqui em frente à tela e vi aí os canais de televisão. Veja como é a campanha pró-Xandão, né? A Globo, no intervalo do jogo Corinthians e Palmeiras, mostrou o ministro do STF no estádio, né? Parece que ele é na torcida do Corinthians, procurando apresentar Alexandre de Moraes, esse ser execrável, golpista, né? Ex-secretário de Segurança Pública, da repressão, por exemplo, aos estudantes e professores que lutavam contra o fechamento de escola, no estádio, como se fosse uma figura popular. Agora, o Xandão, né, pela imprensa capitalista, pelo partido da imprensa golpista, é feito vítima, né, a tentativa de transformá-lo numa figura até mesmo popular. Né, quer dizer, mostra que não tem limite. Por aí a gente vê por onde pode caminhar, inclusive, as armações, né, da imprensa, da burguesia golpista, que não quer Bolsonaro e também não quer o Lula no governo, né, tem muita água para correr debaixo da ponte. Bom, a minha última nota, mais um tema importante, né, vinculado a esse que o Paulão acabou de levantar, porque hoje, mostrando que, inclusive, o Brasil, eu queria começar destacando a posição do Brasil. Mostra que o Brasil é um país que não tem soberania, que atua teleguiado pelas posições do imperialismo. É porque muita gente... Bom, a crise é profunda em Israel, o regime está desmoronando, isso que o Paulão destacou mostra aí que setores das classes médias, né, setores intelectuais, estão se levantando aí em oposição à política do governo. Bom, e eles estão se levantando por dois motivos. Primeiro, que a crise é muito grave, né? E segundo, que o imperialismo, né, passou a estabelecer uma política de pressão sobre o regime sionista, regime genocida. Regime que eles apoiaram, sustentaram, armaram, treinaram, etc., etc. Né? E agora, como a crise é muito grave, o apoio ao governo do Netanyahu, ao genocídio, está provocando crise também nesses países. Né? Os partidos que apoiaram essa política estão perdendo todas as eleições, então o imperialismo resolveu agir contra. Mas o imperialismo nunca age, né? E isso que muita gente da esquerda precisaria compreender também em relação ao Brasil, o imperialismo nunca age com uma política progressista. E se o imperialismo está apoiando uma coisa, tem que olhar o que tem de errado. Bom, nesse caso aqui, é muito fácil de perceber, né? Porque 17 países, infelizmente, entre eles o Brasil e o México, né? Países que têm governos supostamente de esquerda, né? Que se dizem soberanos, resolveram apoiar uma
um posicionamento, né, a favor, supostamente, da criação do Estado palestino, só que esses 17 países pedem o desarmamento do Hamas, né? O desarmamento do movimento de resistência palestina, que é simplesmente o movimento que está impedindo está derrotando Israel e impedindo que o massacre do povo palestino seja total. Israel, que já expulsou mais de, mais de 3 milhões de palestinos para fora de suas terras, hoje tem mais do que o dobro da população palestina vivendo fora do país do que na própria Palestina, né? Que roubou as terras, né? Que multiplicou, invadiu, é um invasor, né? Que se impôs no país com apoio, na região, com apoio do imperialismo, e foi expandindo a área, desrespeitando as resoluções da ONU, desrespeitando as leis internacionais, até mesmo as convenções, os tratados sobre as guerras, desrespeitando tudo. Bom, mas a França, né, uma potência imperialista, patrocinadora do regime genocida do Netanyahu, e a Arábia Saudita, né, super aliado do imperialismo norte-americano na região, o Reino Unido, né, praticamente todos os países, claramente os países imperialistas, a Espanha, né, que há poucos dias atrás o Lula fez questão de apresentar aí como um país defensor da democracia, se pronunciaram favoráveis ao desarmamento do Hamas. O desarmamento do Hamas seria o seguinte: seria como você, por exemplo, falar para a Venezuela, né, para o governo Chávez, os Estados Unidos vai aceitar, vai fazer um acordo, né, defendendo aí, a Venezuela vai cessar o embargo. Só que o governo Chávez vai ter que renunciar, o exército vai ter que entregar as armas, né? Quer dizer, entregar, né, o país para ser... Quem que comandaria o país nessas condições? A autoridade palestina, né? A fracassada e covarde OLP, que está colaborando com a repressão, aqueles que lutam em defesa do povo palestino, está se posicionando ao lado do regime sionista de Israel. Quer dizer, é uma política de apoiar o massacre, porque o massacre não começou agora. O massacre tem 80 anos. Né? O massacre tem, na realidade, centenas de milhares de mortos. E o governo brasileiro está endossando a política da França de desarmar aqueles que são a liderança, né, reconhecida do povo palestino, que são os protetores do povo palestino diante do genocídio. É uma política de capacho, né, de gente que não defende um pingo de soberania, que fala de soberania dos povos oprimidos do seu próprio país, da boca para fora, mas que, na hora H, se curva a uma posição, né, de submissão ao imperialismo. Sem armas, né, um povo desarmado é, sim, um povo dependente, é um povo capacho, submisso, né, aos interesses dos poderosos. Bom, e no caso da Palestina, né, desarmar a resistência, né, significaria se curvar ao Estado, ao regime nazista, sionista de Israel. Seria como pedir aos negros no Brasil para que não lutassem pela sua escravidão. Né? É como se na Segunda Guerra a gente falasse: não, vamos desarmar, né, a União Soviética, né, e chegar a um entendimento com a Alemanha nazista. Isso nem passou pela cabeça, né, miserável, mesmo dos países imperialistas que torceram para que Hitler massacrasse, destruísse o Estado operário. Né? Seria como desarmar a resistência francesa diante da colaboração, inclusive da própria burguesia francesa, com a ocupação nazista. É uma política criminosa, submissa, né, de gente que não defende nem um pingo de soberania. Mais uma vez, uma vergonha a política do governo Lula, né, e dos setores que apoiam essa política em nível internacional, que não sejam os setores imperialistas, que estão defendendo os seus interesses na região, que é ter o povo palestino, os povos árabes, todos os povos daquela região, indefesos, desarmados e submissos. Bom, para a gente acabar,
O Paulão destaca, vamos terminar por uma boa notícia, né? Alguém perguntou no começo do programa, da transmissão, por que a guerra da Rússia era libertadora. Porque justamente a Rússia se enfrenta, né, com essa política do imperialismo, com essa articulação, né, das grandes potências para subjugar um país, né, para usar setores nazistas, né, setores que massacravam o próprio povo, né, que tentaram expulsar, por exemplo, os povos russos, né, e submetê-los a um regime de opressão, e a Rússia se insurgiu contra essa política e contra a tentativa de transformar a Ucrânia numa base militar da OTAN, dos Estados Unidos e do imperialismo. Bom, e aí tem notícias boas, e com elas o Paulão encerra o programa. Boa noite. Vai aí, Paulão. Boa noite, Tony. Boa noite. A última notícia da noite, então, é uma informação do Ministério da Defesa da Federação Russa, que informou que o exército russo atingiu um depósito de sistemas robóticos e eliminou 133 drones da Ucrânia, que estavam lá no local. Aí eles deram também outras informações de que unidades de agrupamento de tropas russas do centro, lá do país, eles chamam de Tserentre, melhoraram sua posição tática. E o exército ucraniano perdeu somente em um dia, somente nesse setor aí, até 410 soldados. É uma perda aí, 2 veículos blindados, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, RM-70 Vampire, 3 peças de artilharia, entre outros equipamentos. Também informou que na região oeste, Zapad, o agrupamento de tropas russas Zapad, no oeste, atingiu as tropas ucranianas perto de Osinovo, na região da Kharkovia, e Chandrigolovo, na República Popular de Donetsk, tendo também o adversário, no caso a Ucrânia, perdido mais de 245 combatentes, 2 veículos de combate blindados, 3 estações de guerra eletrônica e 8 depósitos de munições. Outra informação também que eles divulgaram é que nas últimas 24 horas, 133 drones com asas fixas foram eliminados, e também o agrupamento russo Vostok, na região leste, continuou o avanço na profundidade de defesa do adversário. Como resultado, as tropas ucranianas perderam mais soldados, né? Nas últimas 24 horas, perderam mais de 210 militares, uma peça de artilharia, 3 blindados de combate, entre outros equipamentos. E também teve uma outra informação: na região norte, houve uma perda aí de mais 190 soldados, um tanque, um blindado de combate, 2 unidades de artilharia, 3 depósitos de munições e 4 depósitos de meios materiais na área norte. E para concluir aqui, aí o que está acontecendo é o seguinte: infelizmente, esses jovens, estão sendo usados aí como bucha de canhão dos interesses do imperialismo, né, que não quer acabar com essa guerra de jeito nenhum. A Rússia já tentou negociar de toda forma, mas eles não aceitam. Principalmente quem está por trás é a França e a Inglaterra e a Alemanha, que querem continuar. Enquanto isso, vidas aí estão sendo perdidas na defesa dos interesses aí desses nazistas ucranianos aí, né? E aí, por último, o presidente ditador lá, o impostor Zelensky, ele está forçando lá o recrutamento de jovens de 18 a 24 anos. Na segunda-feira, nós noticiamos o caso aí de um jovem brasileiro de 21 anos que foi enganado aí nas redes sociais, que prometiam que ele iria trabalhar como técnico de drones e não sei o quê, faria um trabalho técnico, foi para lá, receberia 24 mil reais por mês, e na realidade forçaram ele a assinar um contrato escrito em outra língua, sem direito à tradução. Ele assinou,
Né, chegando lá, ele não foi trabalhar como técnico, nada. Jogaram ele na linha de frente de batalha, e mesmo com um braço ferido, sem poder se movimentar, ele ficou lá sendo morto, e a família só veio descobrir depois, né? Então, são dados aí tristes aí em relação a esses jovens, mas dados vitoriosos em relação à defesa russa. Porque se não tem essa defesa russa também, o imperialismo estaria dominando o povo russo e massacrando lá, como tentaram fazer já em outras oportunidades. Então, companheiros, essa aqui foi a última notícia da noite. Nós agradecemos a presença de todos, companheiros da produção, e principalmente a todos que nos assistiram. Aproveite e divulgue o vídeo, né? Compartilhe, e amanhã o resumo do dia volta novamente, amanhã, quinta-feira, com as notícias do dia, as avaliações e tudo mais. Então, boa noite a todos e até amanhã. Vai pra Cuba! Participe da terceira edição da ação Entre Amigos dos Comitês de Luta e concorra a uma viagem de 7 dias com 2 acompanhantes para a ilha que é referência da luta revolucionária na América Latina. Participe da campanha de solidariedade Vai pra Cuba e ajude a financiar a esquerda revolucionária, em defesa da Palestina, contra o imperialismo e contra a direita no Brasil. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba 3. Participe!